Mais de 35 mil pessoas já foram capturadas em flagrante com base na Lei Maria da Penha no Ceará. A contagem é feita desde o ano de 2012, quando foi iniciado o registro de ocorrências pela lei no estado. Ao todo, foram 36.231 registros de autos de prisão ou apreensão em flagrante na Lei 11.340. Nos 7 primeiros meses de 2024, foram 1.820 pessoas capturadas no estado, sendo 510 na capital, 230 na região metropolitana de Fortaleza, 451 capturas no interior norte e no interior sul foram 629 registros de prisão ou apreensão. Os dados foram compilados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública. Um dos fatores que impulsiona as denúncias de crimes de violência doméstica pelas próprias vítimas são os atendimentos especializados proporcionados pelas Delegacias de Defesa da Mulher. Atualmente, o Ceará dispõe de 10 delegacias especializadas, sendo uma na capital, 3 na região metropolitana de Fortaleza e outras 6 no interior do estado. No Brasil, em média, 4 mulheres morrem por dia vítimas de feminicídio. A repórter Raquel Tavares chega com mais detalhes. A Lei Maria da Penha, considerada um marco na defesa dos direitos das mulheres, completa 18 anos nesta semana. Apesar dos avanços na legislação, reconhecidos por especialistas, a opressão às mulheres ainda é um dos principais problemas sociais do país. A violência contra a mulher, na contramão de outros tipos de violência na sociedade, só vem aumentando. A Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, tem como objetivo combater a violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil. Ela é nomeada em homenagem à farmacêutica Maria da Penha, que sofreu tentativa de homicídio por parte de seu marido. A lei estabelece medidas para proteger as vítimas, como a criação de juizados especiais de violência doméstica, a concessão de medidas protetivas de urgência e a garantia de assistência às vítimas. Para começar a entender o cenário, estatísticas oficiais mostram que o Ligue 180, serviço do governo federal para captar denúncias de violência contra a mulher, vem registrando aumento de ocorrências ano após ano. Em 2021, foram 82.872 denúncias. Em 2022, foram 87.794 denúncias. E em 2023, foram 114.848 denúncias. No primeiro semestre de 2024, também já pode ser verificado um crescimento nos números em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o Ministério das Mulheres. Os números ainda serão consolidados. Além disso, dados divulgados em julho no 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostraram números preocupantes em relação à violência contra a mulher. Com informações do Ceará Agora, Raquel Tavares. O assunto interessa a milhares de cearenses, interessa a milhares de mulheres. A Lei Maria da Penha, primeira legislação brasileira com normas para enquadramento dos crimes contra a mulher, completa 18 anos e em quase 2 décadas são 2.300.000 medidas provisórias. Acompanhe com mais detalhes agora com o repórter Carlos Alberto. Um marco na legislação brasileira para punir autores de agressões e crimes contra a mulher completou nesta quarta-feira, 7 de julho, 18 anos de existência. Trata-se da Lei Maria da Penha, nomenclatura dada em homenagem à cearense Maria da Penha, vítima da violência doméstica. Durante quase 2 décadas de vigência, a lei deixa como legado 2.300.000 medidas protetivas, sendo 69,4% favoráveis ao pleito das vítimas em se manterem distantes de seus agressores. De acordo com o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, 6,6% dos pedidos foram rejeitados e 13,9% revogados. Outro dado que chama atenção: o CNJ constatou em 2022 que 30% dos pedidos de medida protetiva são concedidos após o prazo máximo de 48 horas, em desacordo com a Lei Maria da Penha, e com sério risco à vida de mulheres que denunciam seus agressores. A lei representa um dos maiores avanços na luta contra a violência doméstica.
mas passados 18 anos e da criação de 11 serviços de apoio a vítimas de agressões verbais, morais, financeiras e físicas, a aplicação de medidas protetivas, por exemplo, ainda não tem a devida fiscalização. Entre os serviços criados, a partir da Lei Maria da Penha, estão rondas feitas por guardas civis nos municípios e a criação de juizados especiais. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Tem mais sobre esse assunto. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, recebe em audiência a ativista cearense Maria da Penha, que pede combate às fake news. Acompanhe agora com Sátiro Salles. A semana marcada pelas comemorações dos 18 anos da Lei Maria da Penha tem também um gesto simbólico. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, recebeu nesta terça-feira, em audiência, a cearense Maria da Penha, que se tornou uma referência do combate à violência doméstica no Brasil. Durante a conversa, com discussão de campanhas e políticas públicas voltadas para as mulheres, Maria da Penha destacou que é necessário o combate à fake news, que também atinge as mulheres no país. Ela lembrou que, em seu caso, existem informações falsas circulando ainda nas redes sociais, que tentam enganar as pessoas sobre o que de fato aconteceu. Maria da Penha ficou paraplégica após ser baleada pelo ex-marido enquanto dormia em uma tentativa de feminicídio. Segundo ela, informações disseminadas pelas redes sociais tentam afirmar que o atentado ocorreu durante um assalto, a fim de desviar o foco do combate e do debate sobre a violência dentro da própria casa e perpetuada por companheiros, parentes e conhecidos das vítimas. A ativista destaca que as fake news precisam ser punidas e que os seus autores sejam responsabilizados. O ministro Barroso, por sua vez, afirmou que realiza palestras em escolas públicas e que convidou Maria da Penha para ir a uma escola de cada estado para contar a sua experiência. Mais cedo, o ministro Luiz Roberto Barroso fez um pedido de desculpas a Maria da Penha em nome do Judiciário durante os 18 anos da jornada Lei Maria da Penha, realizada na Escola Classe JK Sol Nascente. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Pontos sobre esse tema trazido pelo Carlos Alberto e pelo Sátiro Salles, jornalista Beto Almeida, em relação à Lei Maria da Penha. São quase 2 décadas de uma lei que chegou para ficar e que precisa a cada dia ser aperfeiçoada e especialmente aplicada. A lei é uma grande conquista na luta contra a violência, que tem como principal alvo as mulheres, que tem como principal alvo a situação doméstica, ou seja, a violência doméstica. Quanto mais disseminadas as informações sobre a Lei Maria da Penha, menos violência nós teremos. Claro, ainda existem muitas brechas. O próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, pediu desculpas a Maria da Penha por conta da demora do judiciário à época no julgamento dos autores do crime que tiraram a mobilidade, que a deixaram paraplégica. Esse é um dos pontos. Ele pediu desculpas, mas hoje, Beto Almeida, o judiciário também continua com essa lentidão, não apenas no julgamento dos processos envolvendo os casos da Lei Maria da Penha, mas também em muitos outros casos, ou seja, a lentidão do Poder Judiciário continua. E nesse caso específico sobre a Lei Maria da Penha, esse registro, Beto, em 18 anos, são 2.300.000 medidas protetivas, ou seja, medidas concedidas pelo Poder Judiciário para proteger, para deixar distantes os ex-companheiros, ex-cônjuges que recorrem à violência para se vingar das ex-companheiras. Esses são os 3 pontos e, por fim, o terceiro ponto, Beto Almeida, esse apelo da Maria da Penha para o para o Supremo Tribunal Federal, para o Judiciário, também a avançar nos debates sobre o combate às fake news, porque a gente está falando sobre fake news na campanha eleitoral, mas no dia a dia também
as informações mentirosas comprometendo a vida de muita gente acabam por ganhar ainda mais dimensão e corpo nas redes sociais. São fatores, Luziano, que faz com que, por exemplo, a Lei Maria da Penha alcance a sua maioridade, ou seja, 18 anos, completados ontem, no dia 7, né? Mas você imagina o seguinte, Luziano, apesar de todos os avanços, como ainda nós temos que lidar com a violência contra a mulher no nosso cotidiano. A gente lembra, e aqui a gente falou recentemente, que aquela técnica de enfermagem, a enfermeira lá de Caucaia, que foi assassinada na Jurema pelo companheiro dela, um policial militar, uma menina de 29 anos, Vanessa Carla Santos, estava saindo do trabalho, tinha medida protetiva, por exemplo, Zenô, mas ainda assim não adiantou nada. E essa é uma das falhas, por exemplo, que ainda precisam ser corrigidas nessa questão do avanço da Lei Maria da Penha. A mulher, quando se sente ameaçada pelo companheiro, ela recorre a uma delegacia especializada da mulher, faz o BO, pede a medida protetiva, a medida protetiva é concedida, mas falta o quê? Falta a fiscalização dessas medidas protetivas, Luzenô. Não tem, por exemplo, a questão da fiscalização que é feita, rondas que podem ser feitas no local do trabalho, da moradia, para que o agressor ou o potencial agressor, ele se sinta intimidado. E isso ocorre e deixa a mulher ainda mais desprotegida, principalmente mais na periferia, no interior, nas cidades menores, porque simplesmente a mulher não tem a garantia de que ela foi a uma delegacia, pediu a medida protetiva, mas isso e nada para ela, praticamente a mesma coisa. Aí eu acrescento, Beto, embora você faça referência à periferia, às áreas mais pobres, né, onde ocorre o maior número de crimes contra as mulheres, mas em outros segmentos da população, em áreas nobres das grandes cidades, também a violência contra a mulher campeia, infelizmente. Agora, um recado para você, mulher, e nesse momento nós temos milhares de mulheres nos acompanhando pelas redes sociais, pelas emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral a partir da FM 104.3, a nossa Expresso Grande Fortaleza. E entre essas milhares de mulheres, Beto Almeida, tem mulheres que são vítimas diárias da violência dentro de casa, que estão temerosas, que estão receiosas de denunciar os seus companheiros, porque às vezes tem medo de perder o cobertor financeiro, porque o homem está dentro de casa, na maioria das vezes, como o responsável pela manutenção do lar, e as mulheres se submetem a essa situação e acabam por ficar impedidas de ter uma autoproteção, ou seja, elas acabam se submetendo aos caprichos masculinos, até mesmo da violência, porque não tem para onde ir, não tem como sobreviver do ponto de vista financeiro. Mas é bom lembrar que o poder público, os governos estaduais, o governo do Ceará, o governo federal, tem avançado na expansão dessas unidades de proteção às mulheres, a Casa da Mulher, a casa que tem acolhimento para as mulheres vítimas de violência. Então, para que cada uma tenha a sua dignidade respeitada, tenha a sua dignidade imposta nessa relação dentro de casa, para proteger a si mesma e aos seus filhos, não deixe de fazer uma denúncia, um boletim de ocorrência, para evitar que a tragédia ocorra quando tem a primeira agressão verbal, a primeira agressão financeira, o constrangimento, inevitavelmente, Beto Almeida, vem a agressão física, terminando em muitos casos, com a tragédia. Mas aí, Luziano, não é aquela história. Eu acho que, por exemplo, um aniversário como esse, que é simbólico, de completar 18 anos de uma legislação que só avança, eu acho que a pressão sobre isso vai dar resultado. A presença da própria Maria da Penha hoje, como ativista maior dessa lei, ela também tem uma força muito forte, muito simbólica e prática. Então, a ideia é isso, é que haja avanços, por exemplo, que essas questões das medidas protetivas sejam realmente corrigidas, esses gargalos, essas distorções, porque não adianta só a mulher ter ali a decisão da medida protetiva, mas não ter lá a fiscalização para garantir essa segurança dela.